né? Assim, essa história é toda grotesca, porque esse jovem ele vai ser encaminhado, ele foi detido, mas depois ele no máximo é encaminhado para uma FEBEM e nada vai acontecer. E a verdade é que a gente tem milhares, quiçá milhões de jovens cometendo crimes ao redor do Brasil e nada acontece. E há uma cultura de leniência com o crime cometido pelos mais jovens. Se vocês pegarem agora, produção, eu vou pedir para você entrar em contato com o grupo dos memeiros, que teve um deputado aí em Brasília que já saiu matéria antagonista, que já tá tocando pra andar essa questão do estatuto do menor aí pra ver se prende menor vagabundo. Tá? Adivinha que dica, será que é o Nicolas Ferreira? Será que é o Eduardo Bolsonaro? Carla Zambelli, do alto da sua capacidade com suas armas? O fato é, galera, olha só. Nós temos uma massa de criminosos que tem certeza na impunidade no Brasil. E o maior problema do Brasil, quando envolve violência tanto urbana quanto rural, é a certeza da impunidade. Mais de 80% dos homicídios do Brasil não são resolvidos. Eles não são sequer elucidados. Quando é elucidado, que é uma mera merreca de tempo, a pessoa fica no máximo 6, 7 anos presa. E lá ela faz basicamente uma pós-graduação em crime, porque as prisões são comandadas pelas facções que têm boas relações políticas com os partidos políticos que administram o país, e aí ele volta com um seguro tocado pela facção, com a família dele sendo bancada pela facção. Olha só quem entrou, ó. Ataque em escola de São Paulo reacende discussão sobre maioridade penal no Congresso. O deputado... O que é Nicolas Ferreira ali na foto? O deputado Nicolas... É isso? Vai pressionar o Senado para aprovar proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16. Ainda é pouco. Por mais que seja uma proposta que dê para passar, é fato que dá para passar uma de 16. Tem jovem mais novo ainda cometendo. Esse moleque aí tinha 13 anos. A gente tem que se tocar, galera, que toda essa discussão pseudo-intelectualizada, tocada por ONGs, institutos como o Instituto Igarapé, da não sei o que, Zabó, Ilona Zabó, esses caras transformaram as nossas cidades em zonas de guerra, mormente o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é onde boa parte dessas ONGs fica instalada. Eu cito duas, o Instituto Igarapé e o Viva Rio. Essas duas ONGs destruíram o Rio de Janeiro. E ainda tem uma instituição chamada Rede Globo de televisão, que é a promotora desses valores. Então o argumento desses caras é o seguinte: olha, o Brasil prende muito, nossas cadeias estão inundadas de jovens. E aí, se você permitir que esses outros jovens assassinos sejam presos, vamos colocar ainda mais jovens na cadeia. Não, seu bando de energúmeno, bando de débil mental. O Brasil prende muito pouco. Como eu disse, mais de 80% dos nossos homicídios são sequer elucidados. Então, a pessoa que matou, não é que é um crimezinho, não estamos falando aqui do jovem que estava vendendo um baseado. Não, eu estou falando do cara que matou. Esse cara que matou não vai preso. O estímulo para o crime é total. Então a gente tem um problema, é o seguinte: o Brasil é um país desigual, com gravíssimos problemas econômicos. Essa massa de homens jovens nas periferias, elas realmente não têm uma perspectiva de ascender socialmente. A vida delas, imagina você ter uma vida inteira sem horizonte. O cara vai para a escola que o Beraldo descreveu agora. Uma escola porcaria, com um professor mal pago, com tudo destruído. Os professores, via de regra, trabalhando mais para tentar não trabalhar. E é verdade, se a gente pega a experiência que o Marquesan coloca aqui, lutando através dos seus sindicatos para, ora, aumentar o seu próprio rendimento, sem pensar numa melhora de desempenho. As secretarias de educação, via de regra, pouco focadas na melhoria do atendimento aos alunos. O maior dos problemas, que é o problema mais cruel de todos, as famílias, os pais, que veem as escolas como depósito de criança. Então a escola é um depósito que você coloca o filho, para o filho comer merenda. Vamos falar a verdade, os pais acham isso. As escolas são depósitos fornecedores de merenda que garante que eles fiquem sem os filhos por um tempo. Boa parte das famílias já destruídas, as mães solteiras, seus filhos largados ali. Então, esse jovem que não aprendeu nada na escola, que tem ambição, que quer crescer na vida, o único meio que ele vê é o crime. E mais, o crime compensa, porque cometer o crime, na prática, não dá em nada. Então você tem o circuito perfeito de estímulos para a criação de uma massa de pessoas que cometem crime, o crime não dá em nada, que estão despreparados para o mercado de trabalho, que são profundamente nihilistas sobre o estado e a sociedade que eles vivem. E esse círculo, ele só aumenta e se torna um ciclo de repetição intergeracional.
Por isso que a violência só aumenta, por isso que a morte só aumenta, por isso que o brasileiro é cada vez menos produtivo, por isso que essa massa de pessoas mais humildes que saem da escola pública não consegue aceder socialmente, por isso que a gente está perdendo a corrida para a Índia, perdendo a corrida para a China, nem, assim, eu nem digo, para a China já é humilhante, a China está formando engenheiros na casa dos milhões todos os anos. A gente está perdendo, sabe, para países da África, estamos perdendo para o México, pros nossos vizinhos, assim, é um 7-1 todo dia. E aí a gente celebra essa cultura toda. Ai, olha que bonita a cultura periferia. A Anitta foi lá e fez um sexo oral com um ator na periferia pra mostrar que a cultura lá é essa. A cultura da Anitta fazendo um sexo oral, celebrando essa cultura. E aí vamos exportar isso aí, né? É sexo e putaria na periferia. O Brasil é tão humilhado, Heraldo, que o brasileiro naturaliza a favela como algo que faz parte da nossa paisagem. Não tem que fazer uma casa degradada com esgoto a céu aberto, não tem que fazer parte da nossa paisagem. Favela não é legal, favela é um lixo. Aquelas pessoas têm que ter habitação decente. A gente ter favelas que duram assim décadas, significa que aquelas pessoas mantêm o mesmo padrão de vida precário há décadas. Nós demos errado. Então todo mundo tem culpa. A elite tem culpa, professores têm culpa, a mídia tem culpa, a intelectualidade tem culpa, políticos têm culpa, a população mais humilde tem culpa, as famílias têm culpa. Todo mundo tem. E eu não sei, assim, é uma luta muito dura pra gente sair desse ciclo. E outra coisa, quando a gente vê jovens advindos da periferia que escapam desse ciclo e querem crescer, esses caras têm que ser tratados como diamantes. É o caso do Sandro, que é um menino lá em Salvador, que vem de um bairro humilde e é uma liderança política local já, assim, é um dos melhores quadros do MBL. Esse diamante, cara, escapou de todos esses estímulos errados. Quantos outros diamantes, assim, a gente tem muitos deles espalhados pelo Brasil no MBL. Esses diamantes têm que ser celebrados porque, olha só, nós conseguimos produzir coisa boa mesmo num ecossistema terrível desse, tá? Então, eu falo muito da Academia MBL que vocês estão vindo aqui atrás, porque a Academia MBL é um dos meios que está permitindo isso. Um cara como o Faustino, vocês sabem, o Faustino que se veste de mulher, vira Faustina, ele é um cara da periferia de Natal, no Rio Grande do Norte. Vivia uma vida franciscana. Os meninos, fez a Academia MBL, o núcleo de Natal juntou uma vaquinha para ele vir para São Paulo, trabalhar e estudar aqui conosco. Agora ele ganha um saláriozinho aqui conosco, mas o Faustino, veja, ele transcendendo o ambiente de onde ele veio. Pô, às vezes as pessoas pensam que é uma parada determinista, a pessoa tá na periferia, a vida dela vai estar presa. Não vai estar. Mas essas pessoas que têm vontade têm que ter os estímulos e a educação tem que ser maravilhosa. Segurança tem que ser maravilhosa. A gente tinha que investir para acabar com isso. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like, mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast. mbl.org.br/podcast. Aí você vai lá parar no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer, onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia. E você? Faça a mesma coisa. É muito bom também ouvir. E vou falar, a produção tá, ó, chique.